Recebemos aqui nos nossos estúdios Paulo Milreu, ele que é diretor da empresa Inteligência Digital, ele trabalha com tecnologia há muitos anos e veio aqui explicar para nós leigos, né, o que efetivamente aconteceu nessa segunda-feira, por que tanta demora, a queda no valor das ações do Facebook. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui, Paulo. É um prazer, Café. E aí, Paulo, o que efetivamente aconteceu, né? A direção do Facebook disse que foi um problema nos servidores, mas ficou um tempo muito grande. Detalhe um pouquinho aí esse episódio que afetou e demonstrou até uma dependência que nós temos, é um certo até monopólio, né, nessa questão, né? É muito difícil você ter a certeza absoluta sem a versão deles, né? Porque o que aconteceu realmente foi interno, foi uma questão de tecnologia, foi uma questão provavelmente de configuração dos servidores, roteadores da transferência de dados entre os data centers que o próprio Facebook tem. E pela versão deles, pelo que parece, foi uma questão é chamado de resolução de nomes, né? O Facebook, de repente, toda a estrutura Facebook, Instagram, WhatsApp, sumiu da rede. Ele passou a não existir e ele passou a não, a pessoa passou a não acessar mais nada porque ele não existia. Então, de repente, toda a rede do Facebook saiu da rede da internet. A rede da internet ela foi criada lá na década de 60, justamente pelos militares, com o objetivo de ela nunca sair do ar. Mas ela nunca sairia do ar como um todo. Determinados data centers e redes poderiam sair do ar se a configuração assim o permitisse. Então, essa versão do Facebook é provável que seja isso mesmo, mas como você disse, ela mostra o quanto nós somos não só dependentes, mas muitas vezes reféns de toda a estrutura de comunicação que o próprio Facebook nos oferece. A comunidade do WhatsApp, por exemplo, que pertence também ao Facebook, chega aqui a 2 a 3 bilhões de pessoas. Nós estamos falando, só para dar um número maior, nós estamos falando que no Brasil, 1 a cada 10 usuários do mundo está no Brasil. Então 10% dos usuários do mundo são brasileiros. Então nós estamos falando em bilhões de pessoas no mundo já, porque nós estamos falando numa internet, só no Brasil 70% já está acessando, e aí a grande maioria, quase a totalidade das pessoas no Brasil utilizam, inclusive o WhatsApp, como sendo a internet. Eles nem reconhecem mais o que é uma internet, mas para eles o WhatsApp é a internet. Diante de fake news, de uma série de questões, tem gente, inclusive eu vi gente de São Paulo falando sobre... Olha, seria muito melhor que essas redes fossem pagas, aí você cria uma comunidade menor, etc. E você acredita que esse é o caminho ou é irreversível, né? O gratuito, mesmo porque essas empresas precisam dessa comunidade, porque é a partir disso que ela tem os volumes, né? As pessoas não entendem muito como é que essas empresas ganham dinheiro. É bom você explicar essa questão. De uma forma bem simples, a gente tem que entender que toda vez que acessamos um serviço gratuito, entramos dentro de uma plataforma que é gratuita, nós somos o produto. O produto é porque nós, de acordo com a navegação nossa, de acordo com a utilização que a gente faz, o comportamento que a gente deixa lá rastros digitais, nós passamos a ser o produto. É isso que é vendido depois pelo Facebook. Bom, quero acessar esse mercado, quero acessar essa audiência, quero acessar essas pessoas. Se você tratar isso com plataformas pagas, provavelmente você começa a segmentar. Você começa a ter aquelas pessoas que estão em determinada plataforma e pagam e outras que estão em outras. E aí a gente não passa a ter um volume aí de pessoas tão expressivo numa plataforma que seja aberta. Então a questão está mais relacionada ao cuidado que você tem na utilização das plataformas e não se ela é paga ou gratuita. Agora, pesou também aquela denúncia de uma ex-funcionária apontando, né, que os jovens estariam desiludidos com o Facebook, que tudo mais, que perderiam essa população. Isso tem algum impacto? Porque o que eu percebo também é que, da mesma maneira que o tempo vai passando e a gente sabe que essas tecnologias têm que se reinventar, há na retaguarda a gente pensando de como reinventar, ou seja, faz uma destruição e recomeça, né? E parece que essa dinâmica, né? Porque nós já tivemos históricos, com o ICQ, com tantas outras, né? O Orkut foi embora, que teve vida menor, mas parece que eles são muito capazes dessa reinvenção, né? São porque o ser humano é capaz, a gente viu na pandemia como ele se reinventou. Então veja, já existem alternativas ao WhatsApp, que é o próprio Telegram, e aí surgiu uma outra chamada Signal, né? E tem muitas outras. Já há uma alternativa ao YouTube, pouca gente conhece, mas no Brasil já está crescendo, chama Odyssey. Já há uma alternativa a Facebook,
O próprio Orkut, né, que Orkut é o nome do criador daquela rede social, criou uma outra rede social chamada Hello, então já há alternativas. A questão é que há, claro, uma concentração muito grande no Facebook. O que esse funcionário do Facebook trouxe não foi nenhuma novidade. Ela não trouxe algo bombástico onde o Facebook está fazendo algo que a gente não sabia que ele fazia. Na verdade, ele tem um controle de muitas informações. Como o próprio Google tem um controle de muitas informações. Como a própria Apple tem um controle de muitas informações. Então, não trouxe nenhuma novidade. A questão é como nós lidamos com isso diante das nossas informações e como nós lidamos com isso diante dos nossos filhos com essas informações. Mas não há novidade nenhuma. Ano passado teve aquele documentário da Netflix, Dilema das Redes, que falava da mesma coisa. Claro que tem um viés ali muito de polêmico, de teoria da conspiração, de um problema maior do que pode ser. Mas a questão é, a partir do momento que o advento da internet, nós passamos a deixar rastros digitais, esses rastros digitais são comercializados. Nós somos o produto. Essa é a questão. E na contramão dessas ferramentas sociais mais populares, né, vem correndo por fora o Twitter, que nesse apagão do Facebook teve um papel importante também, né, Paulo? Sem dúvida que o próprio Facebook utilizou o Twitter para poder comunicar os problemas, né? Então, o Twitter também tem uma segmentação, né? No Brasil ele acabou sendo usado muito para marketing digital, ele é muito utilizado, para tecnologia e para política. Então ele apenas segmentou públicos, mas nós temos alternativas. Mas a grande massa está no WhatsApp. Então, mas essa que eu queria explorar. A nossa audiência aqui é feita de várias pessoas, inclusive empreendedores. O sujeito acostumou com o WhatsApp, né? Então, na segunda-feira, ele estava lá, ele tem que fechar negócios, ele tem que mandar mensagem. Nós aqui mesmo tivemos dificuldade de fechar o nosso jornalismo, né? Usamos o e-mail para isso, porque tem a pauta aberta, cada um de nós vai interagindo. O que você recomendaria para esse pequeno que nem sempre tem domínio, por exemplo, de um e-mail, etc. Qual é o plano B que ele deve apostar a partir de agora, considerando que esse apagão pode ocorrer em outra oportunidade e que ele descobriu que ele é muito refém dessa ferramenta? Qual é a dica tecnológica para que essa pessoa possa, naquele momento que deu problema, ele buscar um abrigo de comunicação? O plano A é o plano B. Na verdade, a única coisa que a gente vai ter domínio e controle e que não vai sair do ar, muito mais difícil, é o seu e-mail e o seu site. São páginas que você tem na internet. É a única coisa que você tem um domínio maior. Que começou aí, na verdade. Que começou aí, por isso que é o plano A. Então a empresa não pode deixar de estar lá. Eu não vou abandonar agora o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Eu voltou o serviço, eu volto a utilizar porque, por exemplo, na pandemia o WhatsApp foi muito importante para comunicação, venda, entrega, monitoramento, então ele é importante para isso. Então eu continuo utilizando essas ferramentas para isso, mas eu não abandono e deixo de utilizar nem e-mail nem site. E as pessoas colocaram uma coisa na cabeça que não é verdade, que o e-mail acabou. Não, o e-mail nunca acabou. O e-mail ainda tem um tráfego de mensagens muito maior do que as próprias redes sociais. O site acabou. Não, você vai no Google. E quando você vai no Google, você vai com uma intenção. Quando você vai para as redes sociais, você vai lá para ter atenção. E você começa a navegar. Então, o Google leva ao site e as pessoas estão no Google ainda. Estão pesquisando. O orgânico acabou para todas essas ferramentas. De jeito nenhum. O orgânico, para o Google principalmente, não acabou. Só que o orgânico é um jogo de médio e longo prazo. As pessoas estão esperando da internet, os negócios também, que seja um jogo de curto prazo. Um jogo que de repente tudo acontece. A internet é um jogo de médio e longo prazo. A gente tem que trabalhar e construir uma base para ter resultado. As redes sociais são muito dinâmicas, a expectativa é muito grande de o resultado seja imediato. Por isso eu acredito que é um jogo sempre de curto prazo. O risco do jogo de curto prazo nas redes sociais é o risco de jogo de curto prazo em qualquer mercado. Né? No mercado de ações, faz um jogo de curto prazo para ver o que acontece. Você não vai conseguir jogar, você não vai conseguir ter resultado. Então eu tenho que entender a dinâmica do ser humano dentro dessas redes,
jogar com isso, trabalhar bem com isso, mas eu tenho que pensar na minha empresa como um jogo de médio e longo prazo. Agora, em relação ao WhatsApp ainda, e já pensando numa estabilidade no uso, muita gente acaba usando o seu WhatsApp da pessoa física, aquele número tradicional, para os seus negócios. Mas já tem uma ferramenta para negócios ligadas a esse universo, integrando, inclusive, todas essas ferramentas que você colocou. Existem diversas ferramentas que hoje propiciam o chamado multicanal ou omnichannel. Quer dizer, são tecnologias que ajudam a te dar mais produtividade. Eu consigo atender pelo WhatsApp, eu consigo atender pelo Telegram, eu consigo atender pelo chat no meu site, eu consigo atender o e-mail ali dentro também. Então, tem várias ferramentas que começaram a se especializar justamente no processo de atendimento. Esse é o ponto-chave. A tecnologia vem, ela está acessível, disponível para fazer isso para você, para te dar ganho de tempo, produtividade. Fazer mais com menos. Em relação a daqui para frente, então, o preventivo, então, você disse, está ligado ao site, ao e-mail, então as pessoas têm que manter isso ativo, e muita gente deve ter abandonado isso. Sem dúvida. E além disso, também a pandemia ensinou que vendas, qualquer que seja, ou interação qualquer que seja, de um restaurante a um encanador, passando por um comércio, um varejo, isso é irreversível, o uso da tecnologia. Aquelas pessoas que resistiram, e mesmo que a pandemia ainda continue resistindo, qual que é a indicação de um profissional da área? Eu ouvi ainda recentemente que eu estou esperando voltar à normalidade para que eu não tenha tanta complexidade, tenha que fazer tudo isso. Mas não existe uma normalidade. Já era assim, acelerou um pouco mais, as pessoas estão usando essa tecnologia. Você tem um negócio, você tem que acompanhar o público onde ele está. Ele está no WhatsApp, eu tenho que utilizar o melhor possível essa ferramenta para me comunicar com ele. Ele está no Instagram, idem, Facebook, seja LinkedIn, seja YouTube. Pouca gente não dá atenção para o YouTube. O YouTube é muito maior do que todas as redes sociais. Maior que o Instagram, maior que o Facebook, maior que o WhatsApp. Então, eu preciso dar essa atenção. A questão é como eu faço isso, né? E aí se tornou um pouco mais complexo, então exige mais do dono desse negócio para lidar com isso. Agora, falando do e-commerce, né, ele vem substituindo em parte o presencial, tem sempre alertado, cresce o e-commerce, mas você tem que ver quanto caiu no presencial, mas tudo bem, as pessoas passaram a confiar mais, né, e tudo mais. Mas quais são os cuidados para você ter algo nessa linha? Porque no fundo é a experiência do cliente que vai dizer, né? Eu costumo até brincar que para mim pouco importa quando eu comprar, sei lá, um televisor, se é um cara na esquina que sai correndo na Casas Bahia, compra o televisor e me manda, ou se tem um galpão logístico com robôs pegando esse televisor e manda para mim. O importante é que o televisor chegue nas condições que eu quis contratar. O que você diria para essas pessoas que veem na possibilidade do e-commerce um crescimento, mas que podem também se dar mal se não tiver a questão da infraestrutura para suportar isso? De novo, existe uma oportunidade agora que veio com essa pandemia da gente perceber que a gente pode ter um e-commerce local. A gente pode ter as mesmas tratativas de um comércio eletrônico, de uma loja virtual, para que seja entregue na minha casa por uma empresa local, ou até mesmo regional. Antes disso, a gente só imaginava um e-commerce de Bauru vendendo para o Brasil. Hoje você pode ter as mesmas tratativas, o mesmo processo de um e-commerce local, onde tem desde drive-thru até o delivery, que é muito mais próximo. A questão-chave eu preciso pensar e planejar bem isso, porque sempre a relação está com o consumidor que tem expectativas de que se entregue mais rápido, de que tenha uma facilidade para eu clicar e pagar, que eu perceba que realmente vai ser entregue e eu não vou ser enganado. Esse produto é realmente de qualidade. Quem faz muito bem isso, que é Mercado Livre, Amazon, Magalu, merece ser dado atenção e até mesmo copiado. Quer dizer, o que eles fazem que me dá a segurança de que o produto vai ser entregue com velocidade? Como é que eles se comunicam? Como é que quando eu entro na loja, eu clico, eu já recebo um monte de alertas e enquanto está entregando, está mandando mensagem para mim que está entregando e quando chega eu tenho o direito ainda de reclamar e devolver o produto. Eu preciso perceber isso e criar um e-commerce que realmente faça todas essas tratativas. Agora, tirando... Pois não. Inclusive, empresários e desse ramo de e-commerce têm migrado muito para outros estados
por conta do ICMS, por conta de oportunidades de negócio que, por exemplo, o estado de São Paulo acaba encarecendo muito seus produtos. Isso também é uma alternativa para quem usa o e-commerce, procurar quem é o estado com menor ICMS, menor tributação e construir o seu e-commerce baseado naquele estado. Exatamente. E veja, eu posso residir ainda em Bauru, ter um CNPJ num estado de melhor tributação, dentro de um espaço físico que faz só isso, que faz o chamado fulfillment. Hoje você tem isso para o Mercado Livre. Eu posso ter um CNPJ, sou do estado do Paraná, tenho um CNPJ dentro do Mercado Livre, onde tem o armazenamento dos meus produtos dentro do Mercado Livre e eu vendo através daquele entrega full. Como eu tenho a mesma coisa nos Estados Unidos. Hoje eu posso ter produtos lá nos Estados Unidos, no marketplace da Amazon, sendo comercializados e morando em Bauru. Agora, tem muita gente desses pequenos negócios que reclamam que para entrar nesses marketplaces, né, que esses shoppings virtuais, é muito caro para eles. Tem um lado do benefício, que é uma exposição enorme pelo tráfego que esses sites têm e tudo mais, mas na outra ponta eles alegam, puxa vida, eu tenho que pagar 15%, 18%, 20%. Como é que é isso? Numa relação custo-benefício, market share, taxa de retorno do investimento? Qual é o olhar que esse empreendedor tem que ter para efetivamente experimentar essa questão do comércio virtual? Cafeus, você como consultor financeiro, economista, sabe muito bem que as empresas nem sempre analisam bem os seus custos. E ela não analisa bem, por exemplo, qual o custo que ela está substituindo quando coloca, por exemplo, dentro do Mercado Livre para ser vendido. É o custo de atrair clientes, gerenciar clientes. Lá na plataforma do Mercado Livre, você emite dentro da plataforma a nota fiscal, você gerencia estoque dentro da nota fiscal, você faz coleta do produto aqui sem custo e se você deixar o produto, acho que hoje, não sei se ainda é 90 dias, se ficar armazenado lá não tem custo nenhum se for vendido, só vai ter custo a partir dos 90 dias. Então veja, eu posso ter uma infraestrutura do meu negócio terceirizada para o Mercado Livre. A questão é quanto que custaria eu manter essa infraestrutura dentro do ambiente que tem milhões de clientes ali dispostos a comprar de mim já. Então é essa questão de análise que precisa ser feita justamente para entender a viabilidade. Eu acredito que é muito mais fácil vender através do Mercado Livre do que começar do zero e fazer um investimento alto para vender. Claro, vai depender de cada produto também. Agora, o custo da logística vem crescendo muito. Eu observo que em função do aumento do custo da energia, do combustível principalmente, às vezes alguém lá está comprando um tênis de R$100 e a hora que ele vai fechar a compra, vem lá R$40 de frete. O Mercado Livre tem sido bastante agressivo. A Amazon, por exemplo, se você for assinante do streaming dele e da plataforma de filmes, você tem a isenção do frete. Como é que o consumidor tem que se comportar nessa hora? Hoje o frete é um componente bastante importante no e-commerce. Tem várias lojas já fazendo isso, principalmente no Brasil, é muito comum isso há anos. A questão chave é que eles estimulam sempre você a aumentar o volume no seu carrinho de compras. Quanto mais tiver volume, mais vai baratear o frete para você. Então, hoje no Mercado Livre, se eu selecionar determinados produtos, ele já me diz ali no checkout assim, olha, se você comprar mais produtos de tais, do full, da entrega tal, você tem o desconto desse valor aqui. Por quê? Porque aí eles ganham na própria estrutura de logística. E hoje a estrutura logística do Mercado Livre cada vez é mais 100% deles, né? Eles investiram 10 bilhões esse ano para poder criar a própria, né? Bom, estamos chegando ao final da entrevista. Paulo, qual é a mensagem, então, para tudo que nós observamos, quer da pandemia, quer agora com o problema do apagão? Qual é a mensagem do ponto de vista da tecnologia? Que nós estamos reféns, nós temos que admitir, né? Nós temos aí poucas pessoas que conseguem abstrair, né, viver sem esse mundo da internet, da interação das redes sociais. Poucas pessoas hoje não fazem negócio. Quer dizer, quando o pessoal não faz o negócio, mas quando ele manda uma mensagem marcando uma reunião com alguém, ele está fazendo algum negócio. Qual é a mensagem de alerta que nós temos que fazer para todos esses que hoje viraram reféns dessas tecnologias? Ter a consciência de que você, de alguma forma, é refém dessas tecnologias e buscar alternativas é um passo para qualquer um. Eu tenho que saber, eu usei pelo menos, acho que muita gente voltou a usar o SMS, né, que está lá gratuito no nosso plano. Então a gente passou a usar SMS ali porque é a única SMS que era a única solução que a gente tinha. Então há alternativas, a gente tem que ficar atento
a essas alternativas se eu sou usuário comum e tudo mais. Se eu faço negócio, eu preciso trabalhar nos outros canais também. O site, um blog, o e-mail é um canal ainda bastante importante. As pessoas desprezam, mas eu preciso ficar atento. Para o negócio, o jogo da internet é um jogo de médio e longo prazo. Para o consumidor final e para quem tem filhos, você tem que sempre ficar atento àquilo que trafega de informações, seja dentro das redes sociais, seja no ambiente familiar aí com os amigos também. Bom, nós tínhamos falado aqui, era uma última pergunta, mas chegou alguma interação. Chegou aí, né? interação. Olha, o Alexandre Fernando perguntou o seguinte: penso em abrir uma loja física, mas depois desta entrevista estou pensando duas vezes. Como é que é? Peraí. O físico vai acabar e o digital vai entrar com força total, na sua opinião? Entenda o seguinte, ó, no varejo, o varejo tradicional, ele é gigantesco, ele bate 1 trilhão. Né? Então, a gente fala no varejo online, no comércio eletrônico, 100 bilhões, não representa aí talvez 8, 9, 10% ainda. Então, tem muito ainda de varejo tradicional. A questão chave é, claro, para os meus filhos, para os netos, cada vez mais essa geração vai querer comprar e adquirir as coisas online. Depende como você vai estruturar esse seu negócio. Se ele vai vender para o Brasil, se ele vai vender para o mundo, se ele vai vender para Bauru e região. Tem várias modalidades. E aí depende como você cria essa estrutura. Sempre vai depender de um bom plano. Primeira coisa que você tem que entender é do mercado. Para quem você vai vender? E como essas pessoas se comportam. Inclusive em vários eventos que a gente promoveu, né, tem até defesas de que o momento da compra, aquele momento de realização, a pessoa ainda quer levar a família, aí você está segmentando por faixa de renda, por tipo de produto, né? Agora, que a experiência para o consumidor com o passar do tempo vai ser diferente, que o vendedor tradicional vai ser mais um consultor, que eventualmente, como algumas lojas estão fazendo, que é você compra no online, pega no presencial, tem lojas já fazendo isso nos horários ociosos, já é realidade, né? E a compra sem vendedor também, né, Paulo? É isso aí. Cada vez mais a gente vai entender que se muda para o uso pleno da tecnologia, mas é para o ser humano. Eu preciso entender ele, como ele se comporta, o que ele quer, a expectativa dele. Acho que esse é o maior desafio. E para o dono do negócio, é o aprendizado contínuo, né? O café, o lifelong learning. Eu preciso aprender o tempo todo, porque as mudanças são muito rápidas. Eu preciso continuamente me adequar a essa realidade, aprendendo, estudando, fazendo treinamentos e lendo bastante. Muito bem, Paulo Milreu, especialista em tecnologia, também em comunicação digital, da empresa Inteligência Digital, ele esteve aqui conosco e, evidentemente, voltaremos a conversar com o Paulo. Esse tema rende muito, inclusive estão com alguns projetos aí com o Paulo, para a gente trazer aqui também para a 96 FM. Paulo, um bom dia para você, obrigado pela presença aqui. Bom dia a todos, obrigado. Agora